Esse aqui é mais um testemunho que eu não posso deixar de dar, né? A gente tem que falar dos milagres de Deus, o que Deus faz para que esses milagres possam alcançar outras pessoas que talvez estejam passando também pelas mesmas situações. Nós não podemos deixar de dar. Então eu tenho testemunho, eu tenho palavra de sobra para falar quão grande é o Senhor e quão grande foi Ele e quão grandes coisas Ele fez na minha vida e na vida da minha filha. É mais uma cura, né, que Jesus realizou na vida da minha filha. Um certo tempo aí a minha filha, com 6 meses de idade, ela tinha 6 meses, por aí, a minha filha, ela começou com esse problema de defecar. E toda vez que ela ia defecar, era tipo assim, aquela fezes, tipo fezes de cabrito, tão dura, e às vezes nem saía. Às vezes saía só aqueles pedacinhos, aquele bolãozinho, e ela ficava se espremendo, roxa, ela ficava roxa. Gente, eu via minha filha morrendo. A minha filha passava muito mal, pequenininha nos meus braços, eu chorava. E aí eu começava a ver se era a massa que eu estava dando para ela. E eu ia na médica, a médica disse, talvez você tá que a massa que você tá dando. Aí eu falei, eu tô dando maisena, e aí ela muda, dá outra massa. Aí eu comecei a dar arrozina e depois não resolvia. E eu ia mudando assim o alimento dela, e minha filha, toda vez que minha filha ia defecar, gente, eu sofria e via minha filha sofrer. Eu tinha que todas as vezes levar ela para emergência, para dar lavagem nela. Ver a criancinha, né, eles colocando aquela borracha ali no ânus da minha filha gritava, porque dói, né? E era como se fosse em mim. Gente, eu sofri muito mesmo. E eu ficava assim muito preocupada, porque eu imaginava, meu Deus, se minha filha ficar todo o tempo com esse problema. E aí eu mudei, comecei a dar mingau de aveia para ela, para ver se ela facilitava a fezes. Eu aplicava supositório nela, né? Comprava na farmácia aquele supositório, aplicava na minha filha para ver se ela defecava, gente, e nada. Teve um dia que eu presenciei minha filha quase morrendo. Eu saí às pressas para o hospital, e lá eles deram outra lavagem na minha filha. Assim, era constantemente, todas as vezes, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, quando ela ia defecar, eu tinha que passar por essa situação. E ali eu chorando nos pés do Senhor, e eu dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor foi quem me deu a minha filha, de uma forma a qual para mim era impossível ter essa filha, mas o Senhor me deu. O Senhor, mesmo vendo os médicos dizer que eu não podia, meu marido estéril, mas o Senhor nos deu. Então eu acredito que minha filha não veio por um acaso. Eu acredito que o Senhor, que minha filha veio, o Senhor me deu a minha filha por um propósito, Jesus. E minha filha já passou por várias situações, né, de enfermidade, e o Senhor curou minha filha. Então eu acredito, Jesus, que durante ela ter nascido, desde o primeiro mês que minha filha nasceu, foi que eu enfrentando assim, né, certos tipos de enfermidade. Às vezes era uma febre, era gripe, era assim, e todas Jesus curou. E aí eu digo, Jesus, cura minha filha, meu pai, dessa enfermidade. Quer dizer que ali na minha fé, eu orando, buscando a Deus, eu fiz um voto com Deus. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor curar minha filha, e minha filha passar a defecar normal, eu não passar mais por esse problema de estar indo para médico, para dar lavagem na minha filha, todas as vezes, Senhor, e ver minha filha aqui se espremendo, que fica roxa e não consegue defecar. Jesus, cura minha filha, e eu vou dar o testemunho, meu Deus, para a glória do teu nome. Eu vou realizar um culto, e por onde eu for, eu vou dar esse testemunho. E quando dá um certo dia, passando-se já
alguns meses, ela ia fazer 8 meses, ou seja, ela já estava, melhor dizendo, ela já estava com 8 meses de nascida, quando eu recebi uma visita de 2 irmãs lá em casa. A gente nesse tempo morava lá no interior, lá em Castanhal não, Cedral, melhor dizendo, lá em Cedral, e eu recebi a visita dessas 2 irmãs. As irmãs pareciam assim simples, né? E aí elas disseram assim: irmã Ruth, eu vim orar pela sua filha. Eu disse: pode orar. E elas começaram a orar pela minha filha. E ali, uma delas veio até a minha direção e colocou a mão sobre minha filha e disse assim: mulher, assim manda Deus eu te dizer, que a tua filha, a partir de hoje, ela não vai mais ter problema ao defecar. O Senhor hoje está curando. O Senhor manda te dizer que hoje Ele cura a tua filha. Não te espantes quando a tua filha começar a fazer necessidade amolecida, porque o Senhor hoje cura ela e nunca mais ela vai ter esse problema. Eu confesso a vocês que eu estava assim meio desmorecida, meio desvanecida, mas eu recebi aquela mensagem, né? Eu digo, se for Deus falando aos lábios dessa mulher, dessa serva de Deus, se for Deus falando por intermédio dela, minha filha vai ser curada. Porque a verdadeira profecia é aquela que se cumpre quando ela provém de Deus. E aí eu esperei, gente, não demorou muitos dias. Foi questão de dias. Depois que Deus usou essa irmã, a minha filha não sentiu necessidade para fazer a fezes e minha filha não teve mais problema. Minha filha defecou normal. Gente, eu fiquei assim abismada. Eu digo, meu Deus do céu. E daí por diante, a minha filha nunca mais, até hoje, olha, ela tinha 8 meses. 8 meses. Hoje a minha filha está com 16, vai fazer 17 agora, né, mês de julho, 18 de julho, ela vai fazer 17. E desde então a minha filha nunca mais teve problema para defecar. A minha filha, ao contrário, por incrível que pareça, você pode até achar que isso não é verdade, mas é a pura verdade. Deus é meu testemunho. Quando a minha filha, todas as vezes que vai defecar, ela é rápido. Quando ela mal entra no banheiro, não demora muito, ela sai. Já terminei, mãe. Eu digo, minha filha, tu já terminou? Já, mãe, já terminei. Eu digo, minha menina, mas eu até brincando com ela, eu falei assim, mas tu faz necessidade igual o pato. O pato é que jogou ligeiro e pronto. Aí ela riu e disse, não, mamãe, eu não sei, que eu vou lá no banheiro, eu faço, é rápido, vem tudo de uma vez só. Eu digo, mas meu Deus do céu, eu não sou assim. Eu vou lá e eu demoro, eu fico sentada e aí esperando e tal, aquele processo todinho, né? Mas ela é rápido. Então aí eu vejo, né, que quando Deus cura, Ele faz algo extraordinário, né? Ele nos dá além daquilo que possamos imaginar. Deus, Ele é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Então vale a pena a gente confiar no Senhor, vale a pena a gente crer no Senhor, vale a pena a gente chegar a orar, confiar no Senhor, as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. E para que não fique somente nesse testemunho, eu vou deixar aqui alguns versículos, alguns versículos para você ler aí em casa. Se você tiver uma Bíblia, pegue e leia. É muito bom, leia a palavra de Deus, se alimente, coma a palavra de Deus, que a palavra de Deus alimenta a alma. A comida alimenta o corpo, mas a palavra de Deus alimenta o nosso espírito e a nossa alma. Se alimente da palavra de Deus. Eu vou deixar para você aqui Mateus capítulo 8, versículo 3, né? Que fala de um grande milagre de Deus na vida de um leproso, né? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, né? E aí o homem disse, quero. Ele queria ser curado. E Jesus disse, seja purificado, né? Imediatamente ele foi purificado da lepra. Ou seja, ele foi curado da lepra. Louvado seja Deus. Também aqui em Mateus capítulo 9, versículo 6 e versículo 7, fala
do paralítico, né, que Jesus também curou, louvado seja Deus. Jesus disse ao paralítico: levanta-te e pegue a sua maca e vá para casa, ou seja, o seu leito, né, e vá para casa. O homem levantou-se e foi para casa, curado, louvado seja Deus, né? A mulher com a hemorragia, que é em Lucas capítulo 8, versículo 44, fala de uma mulher que ela havia 12 anos com a hemorragia e não era curada. Ela já havia procurado vários médicos naquela época, já tinha gastado todos os seus bens com médico, com remédio, com tudo. Eu acredito que aquela mulher já tinha tentado de tudo para ser curada daquela hemorragia que não cessava. Olha que 12 anos, não é 12 dias, aquela mulher passou esse tempo todo, né? Mas Jesus curou ela assim que ela teve um encontro com Deus. Ela foi à procura de Jesus. Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela se direcionou até Jesus e foi até Ele, com fé. E ela disse assim: tão somente se eu tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. Não precisa nem ele falar, mas se eu tocar na veste dele, olha o tamanho da fé daquela mulher. E ela enfrentou uma multidão, passando pelo meio da multidão. Eu acredito que aquela mulher estava fraca, sem força, porque uma pessoa que está perdendo sangue, sangue é vida, ela já estava sem força, 12 anos perdendo sangue. Aquela mulher estava com certeza sem força, mas aquela mulher foi mesmo assim, né? E ali Jesus curou ela. E ela chegou por detrás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Imediatamente aquela mulher foi curada na hora. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente com você. Ali em Mateus, né, fala de muitas curas que Jesus realizou, também em Lucas, né, fala da sogra de Pedro. Leia a palavra de Deus, Lucas capítulo 4, versículo 34. Procure lá e leia, né? Quantas maravilhas e curas Jesus não realizou. E por que Ele não realiza na minha e na sua vida? Ele é o Deus que cura, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será de toda eternamente. Ele será eternamente Deus, porque Ele é eterno. Ele é o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Soberano, o Rei dos Reis, o grande eu sou. Ele é o meu Deus, Ele é seu Deus, Ele é o nosso Deus. Entregue teu caminho a Ele, confia nele mais, Ele vai fazer pela tua vida. E assim eu encerro aqui este testemunho, mais este testemunho, porque eu já dei tantos testemunhos e vou continuar dando e testemunho das maravilhas de Deus na minha vida, porque é gratificante quando a gente recebe. Mas a gente recebe, mas a gente também tem que dar o máximo da gente para Jesus. A gente também tem que dar, porque tem pessoa que só quer receber, mas ele não glorifica a Deus, ele não reconhece Deus como Senhor. Ele nem sequer agradece pelo levantar, pelo deitar, ele não agradece nem pelo que ele come, né? Às vezes sai de casa, não sabe agradecer a Deus porque ele saiu e retornou em segurança. Mas nós devemos reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, e que nós somos dependentes dEle para tudo na nossa vida. Nós sem Deus nada nós somos, nós não somos nada, nada sem Jesus, nós não somos. Então entregue o teu caminho a Ele e confia nele, e Ele vai fazer milagre na tua vida também. Um beijo, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Se inscreva lá no canal, tá? Compartilhe este vídeo para ajudar outras pessoas também, assim como você.